Caleidoscópio está de volta ao vivo na tela da TV Horizonte, PUC TV e TV Educar. Nosso sinal está chegando também a várias partes do Brasil. Tem uma galera em Rio Branco, no Acre, curtindo o programa. Um abração então para todo mundo que tá daí, hein? No programa de hoje, o bate-papo é sobre os 50 anos da Jovem Guarda. Como que ela influenciou a moda, a música e outros movimentos daquela época? Quer saber? Chegue mais, comente aqui o nosso bate-papo pelo Twitter, Facebook ou telefone. Tô esperando, hein? Ô, Raul, não falamos assim, né, no bloco anterior. Quem surgiu primeiro? Se foi o movimento, se foi o programa de TV, tem um pouco esse impasse ainda, né? Na verdade, isso assim, é meio que uma falsa questão, uma falsa pergunta, sabe? Porque a consolidação de um movimento acontece a partir da ação desses artistas no cenário musical. Então, eles começam a gravar antes de existir Jovem Guarda, né? Então, o primeiro disco do Roberto Carlos é de 61. Né? E não existia o termo Jovem Guarda. O programa é, né, de 65, ele é posterior. Então, a partir da ação desses artistas no cenário musical, é que se consolida um grupo. Esse grupo é denominado de Jovem Guarda. Mas há também uma construção midiática daquilo que se convencionou chamar de movimento, né? Então, o movimento da Jovem Guarda vendia muitos produtos. Né, e vendia, o principal de seus produtos era música e comportamento. Daí que é possível falar de um movimento, porque as pessoas que aderem, né, a essas formas de se comportar meio que constituem uma identidade em comum. Né? Então, elas participam de locais de sociabilidade iguais, elas escutam músicas parecidas, trocam informações entre si, idolatram as mesmas pessoas. Né? Então, nesse sentido, é possível falar de um movimento. Agora, se a gente pega entre os artistas da chamada Jovem Guarda, há uma diferença grande entre eles. Né? Não dá para a gente buscar uma identidade entre a carreira musical do Roberto e do Erasmo, por exemplo, que são compositores que formaram a dupla clássica da Jovem Guarda. Né? Em 68, o Erasmo Carlos já está gravando um disco com influências da Tropicália, da Era de Aquários, com os Mutantes gravando. Né? Então, há diferenças entre eles. Mas, no âmbito geral, enquanto tendência de comportamento, aí sim acho que dá para falar de um movimento, porque é típico de uma geração. Né? Agora, você sabe um fato curioso também que é importante falar, que quando o Roberto Carlos foi convidado para fazer a Jovem Guarda, eles queriam que ele fizesse um par com a Celi Campelo. Você sabe disso? Que já era bastante famosa. E ela não aceitou, ela queria o irmão dela como parceiro. E não aceitou, e de repente eles convidaram, né, o Erasmo Carlos e a E tem a o problema do Tim Maia, né? Que chegou depois, né? Tim Maia, que era o... Tim Maia lá no meio, que inclusive foi professor, né, do próprio Roberto Carlos. Né? E aí, essa disputa, ela se prolongou até o final da vida dele e ainda há discórdia sobre isso, porque dizem que ele foi passado para trás. Então, assim, há vários burburinhos, né? Há várias polêmicas públicas, isso é sem sombra de dúvida. Ou seja, né? a Jovem Guarda também tem essa riqueza, né, desses burburinhos Sim, todos. porque fazia parte de uma cultura de massas, a imprensa estava adotando novas estratégias, né, de abordagem do público jovem. Então, hoje em dia, a gente está muito acostumado com essas revistas de tendência jovem, né, Capricho, não sei o quê. Isso surge nessa época no Brasil, as revistas de artistas que contam as fofocas dos artistas, sabe? É um fenômeno de um capitalismo editorial que está se profissionalizando no Brasil das décadas de 50 e 60, sabe? Legal. É interessante quando você toca nesse ponto aí da diversificação dos músicos. Você pega Roberto Carlos e Erasmo, trabalharam junto, continuam ainda juntos aí, né? Mas tem uma diferença, né? Que muito grande. São todos. Hoje é gritante, gritante. Né? Você pega Sérgio Reis, estava falando com o Antônio. Sérgio Reis foi para o sertanejo, Eduardo Araújo foi para a música country, né? E outros ficaram com aquela música brega, né, que não tinha... Todos eles procuraram um mercado, né, que lhe era adequado à carreira. Para seguir, né? Não teve uma... Também não se mantiveram presos só a esse mesmo rótulo, né? Eles buscaram outras formas de se colocar. Eu acredito assim, sabe, que no caso do Roberto Carlos, como foi o referência nacional, é um cara muito forte para sustentar tudo aquilo. Então, por isso que ele ficou. E os outros artistas, a gente vê muito. Às vezes o cara se estoura no Brasil, ele se perde. E a carreira dele declina porque ele não tem um foco. E o Roberto Carlos teve sempre foco. Antônio, para você então, Antônio, o Roberto Carlos é daquele que tem aquela frase mesmo, que esse cara sou eu, né? Ele é o cara. É o rei, ninguém vira rei à toa. Ele era o ícone do programa, que a gente né? observa, se você observar, por exemplo, a própria mixagem do disco dele, a altura da voz é a mesma do início até hoje.
Quer dizer, você vê que não são os produtores que fazem, é o cara que está ligado naquilo. Fala, olha, o meu trabalho tem que ser assim e vai continuar assim, sabe? Então é uma referência para a gente, né? Tem uma questão de profissionalismo. Que me chama muita atenção, é que aqueles que tentaram imitar Roberto Carlos, o Odair José. Aí foi logo taxado de brega e o cara foi afastado com um potencial de letrista, de música muito elevado. Mas ele tentou fazer rock. Esse foi o problema deles, não é? Mas ele no início da carreira, ele começou muito bem, aí vem todo um movimento, né? Que colocou o cara fora do circuito. Ô, Genasi, eu queria aproveitar, a referência. Que já até que eu fiz essa brincadeira desse cara, né? A gente tem algumas gírias desse período, no início aí você citou algumas, né? Vamos entrar, né? Bicho, né? Quais são essas gírias, assim, que hoje, né, são tanto quanto conhecidas e outras desconhecidas? A gente usa muito delas, né? Cuca feita, cabeça feita, tudo isso, né? A gente fala uma brasa, mora, garota papo firme, né? Então, vamos explicar, né, o significado de alguns, né? Aí. Um pão. Um pão. Hoje não se fala. Você fala que aquela pessoa é um pão. O cara é um pão, né? No sentido de beleza, né? No sentido de... Agora, não sei se um pão é bonito. Aí que me chama a atenção. Quer falar um pão no sentido de beleza, não é de gostoso, é de bonito. Porque a ingenuidade da época é muito interessante, né? Você não explicitava o desejo sexual como é explicitado hoje. Era naquela coisa mais adolescente, mais romântico. Metafórica, né? As músicas que vocês cantaram aí, por exemplo, muita música tem uma letra muito assim... água com açúcar que fala, né? Querendo cantar, um trabalho que dá para conquistar uma garota, né? O uso do carro, a caranga, a máquina quente, calhambeque, né? Essa coisa toda. Roberto Carlos usava muito isso, né? E o carro como parar na contramão, o guarda pitou, todo. Inclusive o próprio Eduardo Araújo fazia muito isso, né? E vem Raul Seixas desconstrói isso de uma forma irônica, né? Que é genial também. Legal. Exatamente. Marcelo, e você utiliza alguma gíria aí, algo do período da Jovem Guarda no seu show? Eu acho que sim, mas assim, não tem um catálogo, não cataloguei isso, não. As coisas vão acontecendo naturalmente, né? Dúvida, mas não sai um pão, assim, de vez em quando, das fãs? Sai. Tem gente que grita no show. A ideia é que... Eu tenho um amigo que chama esse show de um show de rock melodramático. Por causa dessa história do Roberto e do Erasmo, eles trabalham muito dentro disso e a gente gosta de uma teatralidade, né? De teatralizar as canções, né? Sim. Então ele chama isso. As pessoas gritam muito e se sentem muito liberadas para gritar o tempo inteiro. Então, às vezes acontece, sim. Legal. Queijinho de Minas, né? Queijinho de Minas também? Essa tá sendo mais original, né? O Juraci tá... Muito regional também, né? É um fenômeno regional. Vamos ouvir mais música então, gente? Já que o programa, né, Jovem Guarda, vamos lá de mais uma? O que vocês vão apresentar aí pra gente? Agora Você Não Serve Pra Mim, que é uma música do Renato Barros. Que delícia. Que o Roberto gravou, né? Mas não é do Roberto, é do Renato Barros. Todo mundo acha que é do Roberto. Inclusive. Vamos lá, então, mais essa releitura agora no Caleidoscópio. Não fique triste, não se zangue com tudo que eu vou lhe falar. Sinto demais, porém agora tenho que lhe explicar. Você comigo não combina, não adianta nem tentar. Não vejo mais razão nenhuma pra continuar. Não quero mais teu amor. Não pense que eu sou ruim. Vou procurar outro alguém. Você não serve pra mim. Uma palavra de carinho jamais ouvi você falar. Seu beijo tão indiferente foi o que me fez pensar no tempo que eu estou perdendo, no amor que eu tenho para dar. Deve existir alguém querendo o que você não quis me dar. Não quero mais teu amor. Não pense que eu sou ruim. Vou procurar outro alguém. Você
volte pra mim. Não quero mais teu amor, não pense que eu sou ruim. Vou procurar outro alguém